O que eu faço? Pode fazer, por favor. Vamos nesse momento, fechando nossos olhos, calmando nossos corações, nos ligando a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradecemos por esta manhã, por esta oportunidade de estudo que temos para podermos adquirir novos conhecimentos e seguir a doutrina de Jesus. Trabalhar, inclusive, as nossas virtudes, os nossos defeitos e seguir em frente, e que os nossos corações possam estar abertos para ouvir e aprender. Abençoe cada um de nós aqui presente. Abençoe o Leandro com suas palavras doces e que tem se preparado e passado também todos esses ensinamentos para nós e para que possamos compreender e discutir entre nós. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, gente? Olha, então hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 4, não é? Da segunda parte, capítulo 4 da segunda parte do livro, do céu e o inferno, não é? E o que acontece, né? O capítulo é intitulado Espíritos Sofredores, né? Então já dá uma ideia para a gente do que a gente pode esperar, não é? Então esse capítulo ele apresenta uma série de comunicações de espíritos que estão em estado de sofrimento após a morte, né? Ilustrando as consequências de uma vida mal empregada e o processo de expiação e arrependimento, né? E aí a gente vai começar com o resumo de cada uma das historinhas e a gente vai trabalhar quantas o tempo permitir, né? Sabendo, né, como a gente já falou nos outros estudos, que como todas essas histórias fazem parte do mesmo capítulo, todas elas vão estar falando de irmãozinhos nossos que estão em sofrimento lá no plano espiritual, né? E como disse aqui na introdução, por quê, né? Ilustrando as consequências de uma vida mal empregada, né? Então, a espiritualidade, a justiça de Deus, e uma coisa que sempre me atraiu e continua me atraindo no espiritismo é a lógica da lei de Deus, né? Então, assim, quando a gente fala que a pessoa está sofrendo lá no plano espiritual, é zero novidade, não é? Se ela teve uma vida onde ela teve uma vida de erros, né? De equívocos, não é? De, sei lá, às vezes a pessoa nem errou tanto, simplesmente ela, como que se diz, ela negligenciou, não é, as coisas do espírito, viveu só para os prazeres da terra mesmo, não é? Então ela não angariou nada do lado de lá, não é? Viveu uma vida muito vazia. E aí quando chega do lado de lá, ela se depara diretamente com essa vida vazia que ela mesma criou, não é? Então cai ali naquela ilusão do nada, né? Fica aquela coisa sem preenchimento, aquele vazio, né? Mas vamos às histórias aqui. Então, a primeira história é do Espírito Georges, e ela foi ditada para a Sociedade Espírita de Paris em 1860, né? Qual que era o resuminho aqui? Ele estabelece a base teórica, né, do estado dos espíritos culpados após a morte. Espíritos endurecidos, egoístas e maus são inicialmente presas do desespero e da dúvida. Eles não conseguem elevar seus pensamentos e se agarram a outros espíritos fracos para os torturar, né? Então, se já não bastasse o próprio sofrimento, infelizmente, quando a gente cai nessas zonas aí de sofrimento e de ignorância, sempre tem os espertinhos para abusar da gente, né? Para torturar, né? Então acaba atraindo companhias não muito boas, né? Então assim, aquilo que já não estava bom, infelizmente acaba piorando um pouquinho, né?
Então, esses irmãos que se aproximam, eles atuam como abutres famintos, né? Tentando influenciar os vivos para o mal. Com o tempo, mesmo esses espíritos começam a sentir remorso e pressentem a escuridão que os envolve. A reencarnação é apresentada, não é, como uma ameaça, onde terão de enfrentar provas terríveis. Após a morte, revivem suas faltas e são castigados por outros espíritos, vagueando até que a luz divina os penetre, mostrando que só a expiação e o arrependimento podem apaziguar, não é? Então, isso aqui é uma introdução, né, no geral aqui sobre os sofrimentos, né, dessa vida desregrada, né? E aí tem a história do espírito novel. O espírito se comunica com o médium que o conheceu em vida, não é? O novel descreve a angústia ao despertar-se do corpo aos 21 anos. Ele reviu todas as suas faltas em encarnações passadas sob uma luz implacável, sentindo vergonha e desespero, né? E via espíritos luminosos que não podia alcançar e espíritos sombrios como ele. Sua dor era moral, sem tréguas ou esperança. Após um tempo indeterminado, caiu em revolta insensata, até que o médium o chamou. Através dos ensinamentos dos guias, encontrou consolo, orou e sentiu a clemência de Deus. Sua mensagem enfatiza que as dores humanas não podem comparar-se às angústias de uma alma que sofre sem esperança. Então, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente falou, né, no estudo passado, como que o sofrimento moral é muito maior do que o sofrimento físico, não é? Então, ele estava lá em sofrimento, está falando aqui, né, que a sua dor era moral, não é? E essa dor, ela não tem trégua ou esperança, né? Eu acho que aí lembra um pouco daquilo que nossos irmãos falam a respeito de fogo consumidor, né? Que arde sem parar, né? Talvez fosse um paralelo com isso, com essa dor moral, né? Porque ela não dá trégua, né? Ela não dá trégua, porque é a nossa consciência cobrando a gente, né? Assim como aqui na Terra, a gente não consegue fugir dos problemas, né? E até da nossa consciência, mas principalmente no plano espiritual, a gente não consegue fugir da nossa consciência, né? É a nossa consciência que cobra a gente. Então, lá no plano espiritual, não adianta você correr para o mato, correr para o morro, correr para uma cachoeira, sei lá, o que mais tem lá no plano espiritual, né? Mas o sofrimento vai atrás da gente, né? Você vê que assim que a gente desencarna, né, passado aquele momento assim de confusão e tal, né, o espírito ele já vai vendo, né, que logo em seguida ele já vai vendo que errou, né. Na realidade, porque que acontece, né? Quando a gente teve, ou se é que a gente ainda tem, né, uma vida muito materialista, né, e realmente esse não é o nosso caso, né, porque a gente sabe que a vida continua. Mas quem vive achando que a vida é só isso daqui, né? Eu acho que uma grande surpresa, e às vezes, entre aspas, até uma decepção, ou mesmo esse arrependimento, né? Imagina a hora que ele percebe que a vida continua, né? Ele viveu como se não houvesse amanhã. E aí ele percebe que a vida continua, e aí ele põe a mão na consciência e fala: Meu, o que eu fiz da minha vida? Eu vivi só para os bens materiais, eu vivi só para as coisas da terra, eu vivi só para a carne, para a materialidade, e a vida continua, e agora, né? Ele mesmo percebe que ele não deu importância para esse lado, né? Então você vê aqui também relata que ele via os espíritos luminosos, não é? Mas não podia alcançar, não é? E ele via também os espíritos sombrios. Então, aqui de novo também, né, irmãos? Não tem novidade, né?
Quando a gente está numa frequência vibratória muito baixa, nesse caso está falando que ele ainda via, né, os espíritos luminosos, mas tem alguns casos que a gente ou os nossos irmãos estão numa frequência vibratória tão baixa que nem vê, né? Nem vê. Às vezes a gente vê vários livros aí, e aqui tá comprovando isso, né? Às vezes nossa frequência vibratória é tão baixa que a ajuda está do lado e a gente não enxerga, né? E eu acho que cabe a gente trazer para a vida material também, né? Para a nossa vida de encarnado, né? Quantos protetores, quantos anjos, né? Falando assim, né? Numa linguagem figurada, quantos anjos de Deus estão do nosso lado aí a fim de ajudar a gente, né? Quanta coisa boa está rodeando a gente, mas é a gente que não está acessando. Então, vamos trazer esse raciocínio para a nossa vida, né? A gente não precisa morrer para a gente não precisa morrer para ver Deus, né? A gente pode ver Deus em todas as coisas, em todas as pequenas coisas, né? E o cuidado com a nossa frequência vibratória é importantíssimo. Ainda mais no momento que a gente vive, ainda mais no grau de evolução que a gente está e ainda mais no planeta que a gente está. Não foi à toa que Jesus disse, né? Vigiai e orai. Ontem, na palestra da Vânia, ela estava falando sobre a dificuldade da gente escolher o caminho estreito, né? E, na realidade, é difícil mesmo escolher o caminho estreito, mas eu acho que o mais difícil é a gente se manter no caminho estreito, né? E para se manter no caminho estreito, tem que estar com o vigiar e orar e ligado mesmo, né? E, de novo, amados, a gente não tem que tapar o sol com a peneira. Crescer dói e crescer dá trabalho mesmo, tá? Dá trabalho mesmo. E é um trabalho focado, é um trabalho de dia a dia mesmo, é um trabalho incessante, né? Sendo redundante, é um trabalho trabalhoso, né? Muita coisa na nossa vida, e a gente vai ver nos próximos textos, vão querer arrastar a gente para o caminho largo, né? O que não significa que a gente não pode comer as coisas que a gente gosta, que a gente não pode fazer os passeios que a gente gosta, não significa nada disso. Só significa que a gente dê as verdadeiras importâncias para as coisas que têm verdadeira importância, né? Verdadeira relevância para as coisas que têm relevância. É claro que é muito bom comer uma lasanhinha, né? Ou um churrasquinho. E a gente não deve se culpar por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas muito importantes. Como me ocorre agora saber que, enquanto a gente está tendo sobra de comida, tem irmãos que estão há dias sem comer, não é? E, dentro do possível, nem que seja uma oração, a gente deve elevar ao Pai, agradecendo, né, o alimento que a gente tem e pedindo para não faltar na mesa dos nossos irmãos. E, sempre que possível, levar, né? Levar o alimento físico. Afinal de contas, quando a gente está encarnado, oração não enche barriga, né? Pode até aliviar um pouquinho a dor, mas não enche, né? Eu conheci um pastor uma vez que ele falava que, quando ia fazer algum trabalho voluntário, alguma coisa, né? Primeiro você dava o pão, primeiro você dava a sopa, depois você falava de Jesus, né? A fome ela não espera, né? Acho que o Padre Júlio fala também, né? A fome tem pressa, né? Então, até para a pessoa poder ouvir falar de Deus, primeiro tem que estar com a barriguinha cheia, né? Porque senão a gente nem raciocina direito, né? Bom, irmãos, depois vem a história aqui de Auguste Michel. Ele era um jovem rico, boêmio e indiferente às coisas sérias, né? Mas sem maldade, e morreu em um acidente de carruagem. Em 8 de março de 1863, né, acho que foi a primeira comunicação dele.
e ele relatava perturbação e um sofrimento maior que a dor física, e pedia orações. Ó, de novo, tá vendo? Uma dor maior do que a dor física. Em 18 de março, ele se comunica novamente. Ele ainda estava ligado ao corpo e sentia angústias e incertezas. Insistia para que orassem sobre o seu túmulo. Em 6 de abril, ele repete o pedido de orações no túmulo, pois isso o ajudaria a se desprender, né? Em 11 de maio, ele agradece por terem orado em seu túmulo e reconhece que foi um ser inútil. Usou a fortuna para paixões e desprezou a alma. Aquilo que a gente falou, né? Ele viveu como se não houvesse, não é, a vida espiritual. Né? O caso dele é um caso extremo. É um caso extremo. Ele viveu a vida inteira achando que não existia a vida espiritual, né? O nosso caso, o que que acontece? O nosso caso, a gente já sabe que existe vida espiritual, mas em alguns momentos a gente se lembra, em alguns momentos a gente se esquece, né? Então, assim, graças a Deus, a gente já está um pouco melhor, a gente já está um pouco desperto, mas às vezes a gente se esquece. Qual seria, né, uma dica, né? Todo tipo de decisão que a gente fosse tomar, né, toda palavra que a gente fosse dizer, né, que a gente pensasse, né? Eu tô tomando essa decisão, eu vou falar isso pensando, não é? Só nessa vida corporal, né? Ou pensando com os olhos, não é? E com o coração e com a consciência do espírito, né? Então, por quê? O que que acontece? Você fala assim, gente, a gente está aqui no mundo material e o mundo imaterial é um mundo de ilusões, né? E se há uma ilusão, volta e meia a gente acaba iludido, né? É como se a gente estivesse no deserto e visse um oásis lá no deserto. Aí, quando a gente mergulha no lago, não é? É um monte de areia seca, né? Então, a vida na Terra, ela é uma ilusão. E a todo momento a gente é puxado para essas ilusões. Como que eu vou falar, não é? Que essa poltrona que a gente está sentado aí, né, Rosângela, não é de verdade. Essa cadeira que nós estamos sentados aqui, né, Bernadette, Nicanor, não é de verdade, não é? Então, assim, as coisas são muito concretas aqui no plano físico para a gente dizer que não é de verdade. Mas é uma verdade relativa ao plano físico, não é? Então, o que que acontece? A nossa mente, ela não vai mesmo entender isso. Eu acho que enquanto a gente não for um espírito perfeito, não é? A todo momento a nossa cabeça vai acreditar no que a gente vê, não é? Na Bíblia tem uma passagem lá em 2 Coríntios, né, que diz: então fixai os seus olhos naquilo que não se vê, porque só o que não se vê é real, né? E o que se vê não é real. É mais ou menos isso que está escrito lá. Então, tudo que a gente pode pegar aqui no plano físico não é real. Tudo que a gente pode pegar não é real, né? Bom, por que que eu estou falando tudo isso? É que aqui no plano físico, a gente sempre vai ser arrastado a acreditar que as coisas físicas são reais. Então, a todo momento, a gente é arrastado para isso, não é? E dizer que a todo momento a gente vai ver coisas espirituais em tudo que a gente vê é uma utopia, né? É um sonho, né? A gente está no nosso dia a dia, eu preciso pegar um carro, pegar um automóvel, comer uma comida, e eu vou ficar o tempo todo pensando que aquilo ali não é real, é uma ilusão, não sei o quê. Até mesmo porque a gente não pode ficar fanático, né? Mas a gente, a meu ver, a gente tem que ter uma vida normal, não é? Mas quando a gente, e aí voltando naquela pseudo dica aí, né? Mas quando a gente precisar
dar a nossa opinião, não é? Expressar o nosso pensamento, dizer algumas palavras ou agir, que a gente se lembre que a gente não é isso aqui, a gente não é o físico, que a gente se lembre que a gente é espiritual. E aí tomar as nossas decisões e as nossas ações e cuidar das nossas palavras de forma que a gente esteja falando mais com o espírito do que com a carne. Eu não sei se isso fez sentido. Eu gostaria que algum de vocês comentasse, por favor. Um de cada vez. Você acha que faz sentido esse negócio da gente tomar Faz, cuidado? Oi? faz, ô, Leandro, e muito. Oi. Faz Faz sim, sentido? faz e faz muito sentido, sim, conforme a gente vai aprendendo, né? A gente vai estudando, então a gente vê realmente, sim, que nós temos que ter um interesse maior pelas coisas espirituais do que realmente pelas materiais. São muito necessárias para a gente, sim, enquanto estivermos aqui. Uhum. Mas, como nós sabemos que somos espíritos, que somos eternos, então acho que temos sim que ter a preocupação em nos cuidar mais espiritualmente, através do bom pensamento, como você já disse, do vigiai e orai, Uhum. sabe? E pode começar por coisas tão simples, Leandro, como o nosso pensamento mesmo, a gente poder trazer sempre os melhores pensamentos, porque infelizmente tantas coisas acontecendo ao nosso redor e a nossa tendência está muito ligada às coisas pequenas, as coisas inferiores, as coisas que às vezes para nós não é tão ruim, mas realmente é assim, sabe? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Uhum. Como a gente vê nessa lição aí, que nós estamos estudando hoje, os espíritos, eles pedem muita prece. Então, nós somos necessitados disso, de muita prece, sabe? Então, temos que estar, assim, vigiando e orando para não nos deixar, porque tropeçar nós vamos mesmo, sabe? Mas termos sempre a força para se levantar. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim, Leandro, do que você está falando para nossa. Legal, legal, valeu, valeu. Alguém mais quer falar? Eu vou falar um pouquinho também. Pode falar. Ah, Então, aqui que você falou, né? Para a gente saber como que a gente vai ficar do outro lado, é a gente observar como que a gente vive aqui. Eu acho que isso é muito importante. Só que, assim, graças a Deus, com a doutrina espírita, a gente tem um pouco dessa visão de saber que não é só material, que a gente tem que, a nossa vida é eterna, que a gente tem que trabalhar muito mais esse lado espiritual, que é a nossa bagagem, que é essa nossa bagagem, né? Então, a gente já tem esse conhecimento, só que diante das coisas materiais que nós temos aqui, a gente se perde, né? é, Então, aí no dia a dia nosso, a gente corre atrás do quê? Do material. Você luta, você quer, você precisa de alimentos, você precisa das coisas materiais, e a gente vai indo nessa conquista, e o nosso lado espiritual, nós que estamos aqui estudando, tentando aprender e tudo mais, a gente já está tentando, já está, né, sabendo que o mais importante não é aqui. uhum. Só que diante de família, diante de um monte de coisa, é tão difícil a gente fazer isso, porque a gente vê o pessoal correndo, correndo, correndo para conquistar, conquistar, conquistar. Aí, de repente, você fala, gente, tudo é importante, o progresso faz parte da nossa vida, mas a gente não pode esquecer que nós temos o mais importante é a gente trabalhar esse nosso lado espiritual, da caridade, do próximo, né? E de estar olhando mesmo com esse olhar, porque senão você vai chegar lá do outro lado e vai falar assim,
que eu fiz? Né? Sim. Aí, ó, eu não fiz nada de mal, né? Que nem a gente sempre ouve, eu não faço mal. Mas o que você fez de bom, de bem? O que você ajudou? Aí você vai falar, puxa vida, eu tive tantas oportunidades, né? E passou. Então é Perfeito, isso, a gente não perfeito. pode perder as oportunidades, né? A gente tem que prestar atenção nas Nossa, excelente, oportunidades, excelente. né? Pode continuar, Rosângela. Então, mas eu acho que é Aí, isso, para mais tá. pessoas falarem. Não, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Nossa, nossa, você falou um negócio muito importante que também tem me tocado muito ultimamente, que a gente não perca as oportunidades, né? E que, de novo, a gente precisa desinverter a inversão que a gente fez, né? A gente precisa desinverter. Tudo isso que você falou coloca a gente num redemoinho, não é? No olho do furacão. E aí desvirtua a nossa visão, né? A gente precisa desinverter a inversão de valores e colocar de novo as coisas no devido lugar, né? Bernadette, pode falar. Na verdade, eu vou falar dois itens, né, baseado no que as meninas falaram, né? Uhum. Um deles é o desapego, né? E às vezes a gente pensa num desapego tão coisas grandes, mas às vezes a gente está no nosso dia a dia, sei lá, tem uma blusinha velhinha lá no nosso guarda-roupa, mas a gente ama aquela blusa. Ah, não serve mais na gente, mas a gente fala assim, essa eu não dou não, porque tem recordação disso, recordação daquilo. Aí um cidadão bate no portão da gente. Aí a gente fala, não, essa eu não vou dar não, porque essa é diferente. Mas a gente nunca vai usá-la, né? E outro item que aconteceu comigo essa semana, né? Como vocês sabem, eu sou de outra casa, aí eu tenho alguns trabalhos lá na casa que a gente faz internamente. Aí, acho que alguns meses atrás, sei lá, nas minhas orações, eu falei assim, mas trabalhar na casa é tudo lindo, maravilhoso, as pessoas estão sempre acolhendo a gente e tal, né? Eu preciso fazer alguma coisa fora dela, né? Que também é caridade. Aí eu falei assim, acho que eu vou visitar um asilo, vou visitar um orfanato, né? E aí, Papai do Céu faz as coisas assim, acho que certinho, né? A única coisa que a gente não imagina é que vai acontecer na família da gente, né? Aí uma parente nossa, ela tá com Alzheimer, aí ela vai ficar numa casa de repouso. Aí eu falei, aí Bernadette, você tem que visitá-la toda semana, porque ela não tem filhos, ela não tem marido, ela não tem mãe, ela não tem pai, né? Tem poucos parentes aqui em São Paulo que são mais distantes, e a sobrinha dela que mora no interior, que é a mais próxima. Aí, então, a gente, como a Rosângela falou, a gente não pode perder as oportunidades. Perfeito, perfeito, perfeito. E olha, é uma coisa que eu vou te falar, para olhos treinados, né? Para quem tem olhos de ver, como pregou o Mestre Jesus, todo santo dia a gente tem, no mínimo, uma oportunidade. Eu lembrei agora dos escoteiros, né? O lema do escoteiro é fazer pelo menos uma boa ação por dia, né? Então, olha que interessante, né? Você vê como casa, né? Por isso que é importante a gente ter a cabeça aberta, não é? Para ouvir todas as pessoas, todas as religiões, todas as filosofias e tirar o melhor de cada uma delas, né? Você vê, no fundo, esse lema dos escoteiros aí serve para a gente, né? Serve para a gente todo dia fazer pelo menos uma boa ação. Nem que seja ligar para alguém por vídeo, óbvio, né, para falar o que eu vou falar, né, e falar, nossa, como você está linda hoje, né, como você está lindo hoje, como você está iluminado, ai, mas eu não percebi, mas eu sei que você é iluminado e tal, né, e aí você vai fazer a pessoa ganhar um dia, né, dá para fazer isso em 30 segundos, não é? Só que normalmente a gente não encontra esses 30 segundos ao longo do dia. Não é muito louco isso? Você sabe o que é isso? Na minha opinião, vocês me perdoem, né? E eu estou falando isso para mim também. É falta de propósito. Porque se a gente se propuser a fazer, eu acho que os escoteiros estão melhor do que muitos espíritas. Se a gente se propuser a fazer, né, pelo menos
um minuto no dia, ligar para alguém e perguntar se está bem, e mandar um beijo, e falar: você é lindo, eu te amo, você é muito especial para mim. Não é? Acho que a gente podia até... É só uma sugestão, né? Eu acho que a gente podia até começar por aí. Né, Marta? Você só balança a cabeça, né? Em, em quem que você pensou agora? Tava pensando, não, eu tava pensando na minha tia, que já faz um tempo que eu não ligo para ela, e ela é uma das remanescentes das irmãs da minha mãe. Eu tenho Amém. contato com uma que mora aqui próxima, mas essa que mora em Suzano eu não tenho, e eu pensei nela, que já faz tempo que eu não ligo para ela. Então, assim, verdade, a gente não dá esse propósito. E é pouco tempo. Às vezes não é pouco tempo, não, porque às vezes a gente demora mais. Mas mesmo assim, não importa, não importa, não precisa toda hora, né? Não, que seja 30 minutos, né, Mar? A gente Que perde muito seja. mais que 30 olhando os videozinhos do Instagram lá. Isso. Muito Então, mais que 30. é isso. E aí eu estava pensando aqui o quanto a gente fazendo tudo isso, a gente vai construindo um mundo bom aqui onde a gente está, para que a gente leve esse mundo lá para onde, né? Para depois ali para o túmulo, né? Olhando esses depoimentos todos aqui, o quanto é importante a gente construir isso aqui em cima, porque é o que a gente vai levar lá para baixo, né? Para o nosso túmulo ali, para o nosso depois da vida, é o que a gente vai levar. São essas construções, esses momentos, esses propósitos, essas prioridades. E eu sempre falo assim, que se a gente está dando prioridade para uma coisa, é porque ela está mais importante que a outra, né? Sim, sim. Mais Sim, importante. inclusive esse é o princípio de escolha da forma como eu entendo, né? Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para Não, outra, pra outra. e Isso mesmo. vice-versa, né? Isso mesmo. Então, e aí também já lembro daquilo que Jesus falou, né? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, está também teu coração, né? Então, essa nossa escolha, não é? E a escolha não deixa de ser isso que você acabou de falar, prioridade. Onde a gente está pondo nossas prioridades, né? Sim. Eu sei, a gente está careca de saber, se a gente não trabalhar, a gente não come, não é? Mas Sim. e fora do trabalho, o que a gente faz com o nosso tempo livre? Uhum. Não é? O Isso. não interessa se sobra meia hora por dia, se sobra uma hora por dia. Eu tenho certeza que é mais que isso, né? Estou tentando ser condescendente com a gente. É isso. Então, assim, essa prioridade a gente tem que ir dando, porque quando a gente fala que eu estou muito na correria, não consigo fazer tal coisa, porque realmente eu estou fazendo outra coisa, e aquela naquele momento está mais importante do que a outra coisa que eu não escolhi. Então, é isso. Quais são nossas prioridades? Essa é uma pergunta, né? Quais são? Então, exatamente. A gente precisa tomar essa decisão e a gente precisa persistir. Né? Que nem eu estava falando, não é, da palestra de ontem. Tomar a decisão é difícil, mas mais difícil que tomar a decisão é permanecer nela. Isso. Né? Permanecer na decisão. Na decisão. Então, assim, gente, pode ser algo basiquinho, mas então vamos trazer, pelo menos uma vez por dia, fazer algo realmente bom. E, óbvio, todas aquelas vezes que surgirem oportunidades da gente se manifestar, não é, ao longo do dia, que a gente faça de maneira doce, que a gente faça com o melhor que tem no nosso coração, porque a gente tem tudo isso. A gente tem tudo isso. E não custa pôr para fora e não gasta. Não é? Quando eu dou amor, eu multiplico, porque o amor não sai do meu coração quando eu dou amor. Simplesmente o outro sai amado. Eu vim amando, não é? Eu dou o amor, continuo com o amor, não é? Continuo amando e o outro sai amado. Então a gente multiplicou o amor, não é? E tem uma historinha muito interessante sobre trocar coisas, né? Se eu venho com uma xícara e passo para uma pessoa e dou uma xícara para uma pessoa, ela fica com uma xícara e eu fico sem nada, né? Mas se eu passo com uma vela acesa, não é? E acendo a vela do outro, os dois saem com a vela acesa, né? Então, essas coisas que são imponderáveis, a gente pode dar à vontade. Amor, carinho, compreensão, não é? Pode dar à vontade, gente. Né? Por exemplo, assim, você é uma pessoa iluminada. Você pode não estar sentindo do fundo do seu coração
que ainda assim é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. Todos nós, no íntimo, somos iluminados. Então, pode falar isso sem medo de que está falando a verdade. Porque todos nós somos. Olha, você é muito especial para Deus e coisas do tipo, entendeu? Você é muito importante para Deus, você é muito importante para mim. Tudo isso é verdade. Só um segundinho, Vera. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. É outra verdade, gente. Eu só não sei se é nessa encarnação. Não é? Mas ninguém vai estar mentindo. Ninguém vai estar mentindo. Todos nós estamos concorrendo para o bem. Não é? Pode falar, Vera. Essa aula de hoje, ela está muito decisiva, né? Eu acho que a gente não vai conseguir nunca mais ser, pelo menos assim, ser igual, porque essa questão, o exemplo do escoteiro, de fazer pelo menos uma boa ação por dia, e essa questão da priorização, né, do que é importante, e é para hoje alguma coisa boa, e assim, porque a gente tem um instinto, assim, uma coisa de tudo que é uma atitude de peso para a gente agir bem, agir melhor, agir com o que a gente quer fazer, mas às vezes a gente deixa sempre para outro dia, é que nem fazer dieta, no outro dia eu começo, segunda-feira eu começo, outro dia, e não, são atitudes assim de priorização, de fazer alguma coisa boa, ou várias coisas boas, ou tudo que puder fazer bem, no dia. Por quê? A gente nunca sabe o dia que a gente vai, né? Às vezes você foi outro dia, e hoje você foi embora. E aí você fala, meu Deus, não deu tempo, ia começar amanhã. Aí a gente é muito pretensioso, a gente sempre acha que vai ter o outro dia. A gente sempre acha. A gente tem a boa ação, a boa intenção, o propósito, não é propósito ainda, talvez, você falou certo. A gente tem que ter o propósito, cumprir e fazer dentro do... Sempre dá, sim, para encaixar muita coisa boa que a gente deixa para amanhã, vai, né? Eu vou me programar, eu vou... Sendo que o amanhã não existe, né? Quando a gente chegar no amanhã, o amanhã é hoje, né? O amanhã não existe. E nesse capítulo de hoje, eu achei muito interessante o raciocínio assim, né? Que não basta o arrependimento quando estiver do outro lado, né? A pessoa, os espíritos estão muito sofridos e depois de tanto sofrimento, a tendência é arrepender-se. A gente, né, se arrepende. Aí vem aquele sofrimento, né, de ter feito aquilo, porém, o sofrimento, eu percebi isso nesse capítulo, assim, a intensidade disso. O sofrimento, ele leva esse arrependimento a um contato até com auxílio, assistência espiritual, ele abre portas, porque ele se arrependeu. Porém, não basta arrepender-se, tem que reparar. E nisso que a gente sabe disso, que não basta arrepender, tem que vir com novas provas ou oportunidades de reparação, porém eu liguei com o sentimento que a gente tem mesmo. Quando a gente se arrepende, a gente, trazendo para a gente não vê a hora de mudar o modo de conviver, o modo de fazer diferente, porque o que passou, já passou. Se você tiver a sorte que a pessoa te perdoe, né? Tiver a graça que a pessoa te perdoe, mas mesmo que ela não te perdoar, você fazer diferente, agir melhor, plantar tudo de novo para aquela pessoa ver que você agiu mal, que você pediu perdão, que ela, né? Então, não basta o arrependimento, tem que reparar que a gente traz para a gente tem isso. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender a questão de que a gente sente essa necessidade quando a gente se arrepende. Sim, sim, sim.
E o Espiritismo fala isso, não adianta se arrepender, tem que reparar, tem que reparar. Logo no começo eu li sobre isso, achei uma coisa que liga mesmo com a nossa vida. O modo que a gente sente aqui é isso. Então, se arrepender, você vai sofrer a vida toda. Você vai ficar arrependido e sofrendo a vida toda, a vida. E se você conseguir ir reparando, você vai aliviando e transformando também a felicidade do outro, que talvez esteja magoado, né? Isso. Trazendo para isso, né? Para esse lado. É isso aí. Então, uma coisa interessante, não é, que se a gente colocar para a gente esse objetivo aí, é óbvio que não é a questão do escoteiro, é a ideia, né, gente? É a ideia, né? Foi uma ideia. Se a gente colocar esse objetivo de todo dia, pelo menos todo dia, fazer uma boa ação de verdade, intencional, você sabe o que é mais legal? É que no início a gente vai estar se forçando a fazer isso, não é? Mas depois vai virar um hábito. Vai virar um hábito. Você já viu como fofoca vicia? Já viu? Né? Fofoca vicia. Falar bem vicia também. Entendeu? Só que quando é coisa ruim, a gente chama de vício. E quando são coisas boas, a gente chama de virtude. Né? Então, se a gente se propuser a fazer todo dia, falar todo dia alguma coisa de bom para alguém, né, vai se tornar uma virtude. Entendeu? A gente vai treinar, e daqui a pouco vai virar um hábito. Entendeu? Vai virar um hábito positivo. A respeito do que a gente falou aí no passado, eu lembrei de duas coisas, né? Sobre desapego. Esses dias eu vi uma tirinha na internet, né? Falando assim que esse negócio de propriedade é uma grande ilusão, né? E de fato não é? Ah, eu tenho uma casa no meu nome, eu tenho uma escritura, né? Mas vai levar para onde essa casa, meu amado? Vai levar para onde, não é? No máximo vai deixar para os filhos, não é? Mas você, que trabalhou a vida inteira para comprar aquela casa ali, né? Você vai levar para onde, meu anjo? Vai levar para onde aquilo ali? Né? Para onde? Não vai levar. Então não existe propriedade. No máximo, a gente paga pelo aluguel de alguma coisa para o resto da nossa vida. Né? Enquanto a gente viver, tem onde morar, mas não leva. Entendeu? Essa é outra coisa importante a gente ter na nossa cabeça. Né? E quando você estava falando, Vera, sobre intenções, de não basta só a intenção, eu fui aprender já bem mais velho, sabe? Porque, cara, eu achava tão injusto o pessoal ficar falando assim, de boas intenções o inferno tá cheio. Eu não entendia isso. Eu falava, poxa, gente, mas pelo menos teve boa intenção, né? Aí eu falava assim, poxa, por quê? Porque, gente, só a intenção não basta. A intenção, ela tem que vir acompanhada de ação. Porque, efetivamente, amados, se eu pensei em fazer o bem, não é? Ou não pensei em fazer o bem, mas eu não agi, eu não fiz, as duas ideias vão para o inferno, gente. As duas vão queimar no fogo do inferno. Entendeu? Porque não houve a ação, a gente não efetivou. Então é isso. Eu não sei se vocês tinham essa compreensão, eu fui aprender depois de velho, né? De boas intenções o inferno está cheio, porque só a intenção não basta. Eu sou uma pessoa extremamente bem intencionada, passei a vida extremamente bem intencionado, mas não fiz nada. E posso completar uma coisinha? Pode. Falou-me, eu pensei nisso. Aí cai naquela coisa que Jesus diz, né? Felizes os pobres de espírito, alguma coisa assim. E assim, porque quando você sabe muita coisa, você tem a intenção de que você tem que fazer aquilo, vamos falar. Então você tem um certo conhecimento, porém é isso, você está no meio do caminho, você está sabendo muita coisa que você deveria fazer, que você aprende,
mas você empaca e não faz, né? Às vezes a pessoa que ainda não, sei lá, né? Aquela coisa de saber bastante, a responsabilização aumenta. Acho que é isso que quis É, dizer, a né? quem muito foi dado, não é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso. Exatamente isso. O meu raciocínio. É isso aí. Vamos ver se a gente faz mais uma historinha. Tem uma historinha aqui de uma pessoa que era um boêmio, não é? Então, ele era um espírito de um boêmio que se comunicou na cidade de Bordeaux, não é? Ele relata que está livre do corpo, mas precisa reparar o tempo perdido. Adverte contra os perigos de uma vida sensual e materialista. Quem sacrifica a inteligência aos instintos brutos sofre além-túmulo, pois a alma fica sem norte, em um tédio mortal. As paixões humanas são grilhões que precisam ser controlados. Recomenda a prática da caridade e do amor como vestes divinas para a eternidade. Instruções do guia do médium. Explica que espíritos materialistas, após a morte, sentem a ansiedade de um deserto sem limites, pois não cultivaram o espírito. Aquilo que a gente falou lá atrás, né? A gente não cultivou as coisas do espírito e a gente vai lá para o plano espiritual com um vazio muito grande, não é? E aí a gente sente, né, uma ansiedade de um deserto sem limites. Gente, será que a gente está entendendo o peso dessa frase? Já pensou a gente como espírito sentindo dentro da gente um deserto sem limites? Imagina como deve ser isso, né? Por quê? Porque não cultivou as coisas do espírito, né? Prefeririam o nada, mas o nada não existe. Ou seja, os espíritos que estão nessa dor do deserto sem limite, eles preferiam mesmo aquilo que a gente falou, que com a morte tudo acabasse, que morresse até o espírito. Eles preferiam o nada ao invés desse sofrimento, mas o nada não existe. Só quando se cansam é que voltam os olhos para Deus, não é? Que é aquilo que a gente estava falando agora sobre o arrependimento, né? Tem mais algumas historinhas, irmãos, eu convido vocês a lerem, tá bom? Eu até tinha pelo menos mais 3 aqui, mas tem um resuminho aqui, uma conclusão que eu queria ler para vocês e deixar uns minutinhos para a gente bater mais um papo, que o bate-papo de hoje rendeu e foi muito, muito proveitoso, né? Então eu vou deixar uns 5 minutinhos para cada um, se quiser fazer um minutinho para cada, 1 minuto de reflexão, tá bom? Então, qual a conclusão desse capítulo, né? Kardec enfatiza que esses exemplos não são meras narrativas pitorescas, mas lições profundas sobre a vida espiritual, tá? Então, assim, a gente está chamando de historinha no bom sentido, né, gente? Não é historinha, não. São histórias de vidas, são histórias reais, não é? Não são meras narrativas, não. Não são histórias com E, são histórias com H, né? Diz que hoje não existe essa diferença, mas na época que eu estudei tinha essa diferença, né? Então, as consequências do orgulho, do egoísmo e da vida materialista, né? A importância do arrependimento sincero e da reparação. De novo, ó, o papel das preces, né? Ó, o pessoal está afiado, hein? A Vera falou da reparação, a Ângela falou das preces, né? O pessoal está afiado. O papel das preces e da caridade em auxiliar os espíritos sofredores. A justiça divina que não condena a eternidade, mas oferece chances de expiação e progresso através da reencarnação. A ideia central é que o inferno não é um lugar de fogo físico, mas um estado moral de sofrimento, resultante das próprias ações do espírito,
que pode ser superado com esforço e ajuda divina. E aí eu complemento, e pode ser bastante evitado na medida dos nossos esforços e das nossas escolhas, não é? Irmãos, quem quiser comentar alguma coisinha, 1 minutinho para cada, tá bom? Fica à vontade. Não se intimidem que é 1 minutinho. Fala 1 minutinho cada um. O Nicanor e a Cássia não falou nada ainda. Eu posso falar 1 minutinho? Pode. Já está passando meu tempo. É assim, é muito desesperador, isso também nesse capítulo, a gente fica muito aflito, dá muita aflição, né? Os espíritos, assim, que levam uma vida, nós todos, os espíritos, né, que vivem aqui, uma vida guiada pelas más tendências, pelo materialismo, por tudo mais, isso que você falou é desesperador, né? Que a gente leu, que eles chegando lá, eles não têm nada, não tem nada daquilo que eles estão habituados a viver aqui. Você comprou Com as coisas, né? Então, eles não encontram uma porta para continuar agindo da forma que eles estão acostumados, para praticar o mal, para lá. Então, é onde eles ficam presos, eles estão muito com a cabeça ainda muito fechada. Antes de se arrependerem, eles procuram aqui a crosta terrestre, e eles é onde eles vão, através assim, se prejudicar, né? Vampirizar, prejudicar, obsediar pessoas de igual frequência, das mesmas tendências, né? E eles prejudicam muito, porque eles eles nem conseguem ficar, não tem o que eles fazerem, o mal que fazem é daqui. Então, eles estão aqui prejudicando as pessoas aqui, né? Os encarnados. Vera, sem querer ser chato, mas já passou 1 minutinho. Eu acho que a Cássia ia falar, Cássia, por favor. Não, eu só tenho a agradecer. A aula muito boa, e tudo na nossa vida nós temos que ter a prioridade. Quando você tem a prioridade, você faz. Não é verdade? Isso, Cássia, legal. Se propõe a fazer, nós fazemos. Né, Isso Leandro? mesmo, então, Cássia. Só tenho a agradecer pela aula de hoje, muito boa, parabéns, vocês estão de parabéns. É um ensinamento... Estamos, né? Temos que levar para o nosso dia a dia. Quando a gente fala, eu tenho falta de tempo, era melhor a gente falar, olha, eu não estou com prioridade nisso. Sim, Pelo menos a gente não mentiria para a gente mesmo, já é um bom começo. Né? Com certeza, com certeza. São porque prioridades. Tudo na vida é questão de prioridade. Sim, com certeza. Absoluta disso. Não é? Você põe na prioridade, você faz. Esses dias, rapidinho, vou falar rapidinho, porque eu quero que vocês falem. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela pegou o celular, não é? Pegou o celular e gravou uma mensagem. Falou, olha, eu estou no trabalho, eu não consigo falar agora. Assim que eu sair, eu falo com você, tá bom? Não sei o quê, e pá, e desligou. Ela falou, gente, 15 segundos, nem 15 segundos. Ela falou, tá vendo como dá para dar satisfação, mesmo num dia louco de trabalho? Sim. Entendeu? Eu achei isso demais. A pessoa fala, mas eu estava correndo, gente, 15 segundos. Fala, olha, meu amor, eu não consigo falar agora, né? Mas dá uma satisfação, gente, pelo amor de Deus, empatia, não é? Sim. Gente, quem mais? Prioridade, propósito e prática, né? Acho que a gente pode colocar isso como uma sequência interessante para que a gente possa ter mais contato mesmo com esse lado mais humano, da gente dar esse nosso lado mais afetivo para as pessoas, esse cuidar
das pessoas, que é algo bem interessante, né? A gente gosta de ser cuidado, então é legal a gente cuidar, e o cuidar pode vir de várias maneiras, né? Exatamente com 15 segundinhos, assim, a gente pode cuidar de alguém, né? Às vezes uma mensagenzinha legal, que hoje a gente tem a facilidade da internet, legal também, lembrar, provar que você lembrou daquela pessoa, é legal, né? E na vizinha, dar um abraço na vizinha, que faz tempo que não vejo a vizinha, também é legal, né, vizinha? Já faz 2 dias que eu não vejo a vizinha, você acredita? Então, né? tá Vou lá dar um vendo? abraço na vizinha, né? Então, Vou bater olha na só. vou bater Olha na só. porta da vizinha já, dar um Ó, abraço na vizinha. Ó, se hoje a gente bater na porta do vizinho, né? Uhum. Tchau, Jurema, vai com Deus. Tchau. Se hoje a gente bater na porta do vizinho, e se hoje a gente ligar para alguém para dizer que ama, já valeu o estudo de hoje. Já é a prática do escoteiro mirim. Amém, amém. Amém. Alguém mais, gente? Não? Então tá bom, que bom. Acho que hoje foi muito legal, né? Muito divertido e assim, de grande valia para a gente. Que Jesus nos abençoe e a gente coloque isso como objetivo mesmo, não é? De todo dia, a gente se colocar na posição de falar um oi para alguém. Falar para alguém o quanto ela é importante, o quanto a gente a ama, o quanto ela é especial, né? E por tudo que eu expliquei para vocês, eu gostaria de falar para vocês que vocês são muito especiais, que vocês são lindos, que vocês são iluminados e são muito amados por Deus, por Jesus e por todos nós que propagamos, não é, o cristianismo e o amor de Jesus, tá? Que todos vão vencer e que tudo passa em nome de Jesus. Amém. Eu acho que já serviu como uma oração, né? Então que Deus, eu acho que então que Deus abençoe a todos nós, não é? Na certeza de que a gente vai chegar lá e que quanto mais a gente se esforçar, mais rápido a gente chega. Né? Então, gente, obrigado. Excelente domingo a todos. Se alguém for fazer lasanha, me chama. Olha, a gente também te acha lindo, tá? Leandro, que não fique só na intenção, Leandro. Gratidão, gente. Bom Obrigado. dia, Deus gente. abençoe. Ótimo domingo. Tchau. Tchau. Tudo de bom, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau.